Boa noite! Estamos aqui para mais uma live de autoconhecimento e transformação. E hoje nós vamos falar sobre não é a vida que te limita, são as suas crenças. Um tema muito importante que nós vamos falar sobre os nossos pensamentos, como que eles nos limitam. Boa noite pro pessoal que tá entrando. Maravilha ter vocês aqui. A Inês já entrou e vamos. Boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Deu certo. Boa noite, Inês. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, e você? Tudo jóia. jóia. Chovendo por aqui, um friozinho por aí também? Chovendo bastante aqui. Friozinho também. É. Tá uns 15 graus agora. 14 por É. aí. Aí também tá frio? Uhum, tá. Aquele dia gostoso para ficar debaixo das cobertas. É. Bora lá, Inês. Então Hoje vai. nós vamos falar. Não é a idade que te limita, são as suas crenças. Um tema muito maravilhoso que nós escolhemos para essa live, para a gente falar sobre crença, pensamentos. E para a gente começar essa live incrível, Inês, fala um pouquinho sobre você. Eu sou Inês, sou professora aposentada. E antes de me aposentar, eu fiz minhas formações na metodologia da Louise Hay. E hoje eu trabalho com mulheres maduras, Uhum. né? Ajudando as mulheres, assim como a metodologia me ajudou a me transformar, a relação comigo mesmo primeiro. Eu hoje ajudo mulheres também a entender esses padrões, de onde vem, como que a gente pode transformar isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que é o outro que tem que mudar, Uhum. né? E na Exato. verdade o outro, ele é só um espelho da gente, Uhum. né? E é um trabalho muito gratificante de ver, né, mulheres resgatando o seu poder, né? E é isso que a gente vai falar hoje também um pouquinho aqui, né? Exato. A gente vai falar... Você vai começar? Pode falar, Crenças. pode O que são começar, Inês. crenças, né? Vamos definir o que é crença primeiro. Crenças, elas são emocionais, elas não têm uma justificativa lógica, tá? E a gente aprende as crenças, a gente não nasce com elas, desde lá da nossa infância, né? E sobre tudo, sobre relacionamento, sobre homens, mulheres, sobre dinheiro, como, né, os nossos cuidadores, os nossos pais, eles se relacionavam com o dinheiro, criavam muitas dívidas, sobre quem a gente é, sobre a vida, né? Eu ouvia muito aquela crença assim, você precisa ralar muito para você ter qualquer coisa na sua vida. Foi isso que eu fiz, gente. Só Uhum. que essas crenças lá na infância, ela protegeu a criança de uma certa maneira, né? É ali Sim. também que forma as nossas identidades, a identidade da guerreira, da controladora, da boazinha, da vítima, da Uhum. perfeccionista, né? O ambiente onde você viveu ali, né? Tudo colaborou para você, para a criança entender quando ela se sentia amada, né? Exato. Então aquela criança, é tão bonitinha, quietinha, boazinha, que gracinha. Nesse momento a criança faz o entendimento. Ela não tem maturidade emocional, né? Muitas vezes nós adultos não temos para entender, mas ela faz esse entendimento. Poxa, se eu for obediente, boazinha, meus pais vão gostar de mim, os meus cuidadores. E aí ela vai começando a moldar a identidade dela para ela se sentir amada e pertencente. Uhum. Né? E Exato. todas as crenças, isso se intensifica na adolescência e a gente adulta vai carregando isso. Só que isso, gente, está no nosso inconsciente. Nós não temos consciência. A maior parte do tempo nós agimos no 5% consciente. 95% das nossas ações, muitas vezes, estão inconsciente. Exato. É justamente isso mesmo, Inês. Tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu, foi sendo gravadinho aqui na parte inconsciente.
e aí ele virou um padrão e a gente continua repetindo. Alguns foram criados até na adolescência, né? Se você teve uma adolescência ali. Sim, a vida inteira a gente cria crenças, né? Mas as Exato, mais significativas, mais marcantes, mais latentes na gente, são aquelas que são na infância. Que exato, o nosso cérebro ele aprende por repetição ou por um grande impacto emocional, né? Então, o exato, bullying, ele causa um grande impacto emocional, né? E a gente vai vivendo a vida acreditando nisso que a gente foi aprendendo. De tanta de repetição ou por trauma, a Hum, gente integra isso na gente. E aí a gente ex- começa a olhar para a vida e para as pessoas e para a gente com os olhos dessas crenças. exato. Então, cada pessoa tem a sua crença, cada pessoa acredita em alguma coisa, porque cada pessoa teve a sua vivência. E mesmo numa família com irmãos, com 2, 3, 4, 5 irmãos, cada um tem o seu olhar para a vida, porque cada um interpretou de um jeito e cada um viveu em uma fase. Então, é importante também isso, né? Não é porque você viveu numa família que todo mundo pensa igual. Não, tem sim os pensamentos iguais, mas cada um interpretou de um jeito. Então, teve um que interpretou e o outro que era o mais evitado, e assim que a gente foi formando a nossa personalidade. Porque somos E essas únicos, né? somos únicos, exatamente. E essas crenças vai mudar o nosso padrão de pensamento na nossa vida adulta. Então, hoje, como o nosso tema é sobre idade e de limitação, a gente trouxe aqui para vocês mitos e verdades que A quer gente aqui, tratar agora. não sei se é a minha internet ou a sua, tá instável, né? Seu Maurício entrou. A tua tá É isso. instável? Bom, não apareceu nada aqui para mim, não. É? A Vamos minha tá seguir. meio Se alguém falar instável. alguma coisa, a gente. Se alguém achar que tá ruim aí, faz um comentário aí pra gente saber. É. Então, vamos lá, gente. O primeiro mito que a gente trouxe hoje para falar para vocês é o seguinte: depois dos 40. Ah, a gente também queria falar sobre isso, né? Eu sou 40 a mais. Inês, você é 60 a mais? 60 mais. Então, depois que a gente falar dos 30, a gente começa a fase do ENTA, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, a gente vai falar desse ENTA aí, que muitas de nós, mulheres e homens também, tem 3 homens nessa live, olha que maravilha. A gente vai Ai, que falar bom. sobre isso, né? Então, sobre esse, quando você entra nessa fase do ENTA, quais são as crenças que a gente tem, algumas crenças iguais, né, que as pessoas podem ter. Então, a primeira, o primeiro aqui, crença, depois dos 40, 50, 60 lá, é tarde para mudar? Então, o pessoal que entrou na fase doenta, fala, eu tô com 50, agora não dá para mudar de emprego. Nossa, agora 40, agora não vale a pena trocar de relacionamento. O relacionamento tá ruim, mas quer insistir. Agora não vale a pena começar uma academia. Uma Olha lá, academia. só você com 60 a mais. Maravilha. Vocês podem ir interagindo com a gente aqui também, colocando, Exato. tá, gente? As crenças que vocês têm sobre envelhecer, sobre amadurecimento e as experiências de vocês também, né? Outra crença também que aparece muito, né? Ai, tá tarde demais para fazer alguma coisa, né? Exato. O corpo agora é ladeira abaixo, né? Então, são coisas que a gente vai ouvindo. Na minha infância, por exemplo, quando a gente tinha 45, 50 anos, a gente via as pessoas como idosas já. E Exato. principalmente, né, estava até falando com a Elô, principalmente porque naquela época, gente, os nossos pais e avós, eles não praticavam muita atividade física, Não. né? A não ser que eles trabalhavam na roça, né? Mas quem trabalhava na cidade e tal, não era um hábito. Hoje, né? Hoje a medicina, né? Quem cuida da saúde, para o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, quanto mais parado a gente fica, mais tendência a ficar as coisas atrofiarem,
né, a gente desenvolver, porque a gente vai perdendo mesmo, né, a massa muscular depois da idade avançada, a gente vai perdendo, né, isso aí, principalmente nas mulheres, né, devido até questões hormonais mesmo. Mas hoje em dia a gente precisa, né, se a gente quiser se manter saudável, a gente precisa movimentar o nosso corpo. Então, procurar uma atividade física, né? Não é porque a gente está com idade avançada, 60, 70, que a gente não vai fazer atividade física. E uma atividade que dá prazer, porque a tendência de você desistir se você não está habituado é muito grande, né? Exato. E assim, Então, a gente sempre é... o estilo de vida de 30, 40 anos atrás é totalmente diferente do estilo de vida hoje. Né? Os nossos avós envelheciam de um jeito, hoje os avós estão envelhecendo de outros, de outra maneira. Né? Mudou tudo, mudou a sociedade, mudou a informação, a gente tem acesso a muito mais coisas. Se a gente hoje parar para pensar, por exemplo, aqui no meu bairro, tem várias academias e vários tipos de academia. Tem crossfit, tem dança, tem academia de musculação, tem natação. Então, assim, a gente tem acesso... Yoga, né? Yoga, exato. Então, a gente tem acesso a muito mais coisa do que o pessoal tinha antigamente. Então, a gente tem esse contato de experimentar coisa diferente, fazer coisa diferente. É. E também de encontrar até um parceiro mesmo, né? Exato. Um relacionamento. Isso não impede. O fato de você estar com uma idade avançada, isso não impede você. Exatamente. A gente não tem idade para realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Não Agora, tem. as nossas... Por isso que é importante a gente olhar para as nossas crenças, né? Porque a gente tem o poder de ressignificar isso. Muito do que a gente aprendeu lá, que na época dos nossos pais, dos nossos avós, fazia sentido, né? Meus avós vieram da guerra, então fazia sentido guardar as coisas por medo. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, a gente aprendeu com a física quântica que a gente precisa usar aquilo que a gente tem e não guardar aquilo que a gente não usa. Você está ocupando espaço físico ali, né? Então, Exato. muita coisa mudou. E nós somos energia. É importante a gente mudar essas crenças, por quê? Porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas emanam uma frequência. Nós somos quase 99,9999% energia. Exato. Então, o universo, ele só entende energia, né? Então, a afirmação positiva, ela é uma das ferramentas que a gente pode estar usando para fazer uma substituição. Então, pô, hoje em dia, eu não preciso ficar ralando muito para ganhar dinheiro. Vocês veem isso, a gente vê isso na mídia. As pessoas não precisam se matar de trabalhar. Só que muitas vezes você está sustentando uma crença. Eu fui essa, que a minha vida inteira tinha 2 cargos de professora, trabalhava das 7 às 10 da noite. Fiquei rica, milionária, gente. Então a gente vai seguindo algumas crenças que são verdades para nós, porque foi isso que a gente aprendeu, que hoje não faz mais sentido. Então a gente precisa... Primeiro ponto, tomar consciência. Como que eu vou tomar consciência? Tira um tempinho do seu dia e escreve. O que eu aprendi sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre envelhecer? O que hoje eu estou acreditando que está me limitando hoje e que eu posso substituir por uma afirmação mais positiva? Exato. 22 anos? Você viu o que o Maurício escreveu tá aqui? Que maravilha, hein, seu Maurício? Exato. Tá vendo? Olha, é exatamente isso, então. A nossa mente sabota a gente. Ela sempre vai procurar o caminho mais fácil, que é o quê? Que é o piloto automático. Exato. E esse exemplo que o Maurício deu é inspirador pra gente, né? Sim. A irmã o pai e a irmã trabalharam
até depois dos 90 anos. Gente, olha que saúde, que vitalidade. E por que o corpo conseguiu chegar até essa idade desse jeito? Por conta da mente. Então é aqui que começa a nossa mudança, é que até onde a nossa mente vai, o nosso corpo aguenta. Sim. E muitas vezes a gente não tem consciência que é um padrão de pensamento que a gente está nutrindo todo dia e a gente nem Exato. se dá conta. Porque a gente tem mais ou menos uns 60 mil pensamentos por dia. Mais ou menos uns 3 mil por hora. A gente não para no meio do dia e fala, nossa, o que eu estou pensando aqui agora? A gente não tem esse hábito. Né? Por isso que a gente precisa, o autoconhecimento, gente, ele é libertador. Quando eu me aproprio das crenças que eu tenho sobre relacionamento, sobre envelhecer, né? Eu posso transformar isso. Nossa, mas isso aqui não cabe mais na minha vida agora. Se eu pensar dessa maneira, eu vou chegar com 70 anos já sem fazer nada na minha vida? Não. Então a idade, ela não é limitante. O que Não. limita é aquilo que a gente acredita que limita a gente, né? Então o primeiro passo é tomar consciência. Então escreva, você pode tirar um tempinho e escrever sobre dinheiro, sobre homens, sobre relacionamento, porque tudo que a criança vivenciou ali no ambiente dela, ela aprendeu por repetição ou de tanto ela vê aquilo. Olha Uau, que maravilha! Ele tem o canal do YouTube, seu Maurício. Eu que também sou bacana. Maurício, eu dei aula a vida inteira e hoje eu resolvi ser mentora de mulheres, com 61 anos. Se eu pensasse que eu estava velha, eu jamais me arriscaria. Né? E Exato. muitas vezes o novo, ele dá o medo na gente mesmo, né? E o nosso Tá. cérebro, ele vai apitar lá, tão alerta, né, pra gente. Só que a gente sabe disso, né? Que o nosso cérebro ele vai querer nos proteger a nossa sobrevivência. Se a gente tem conhecimento disso, a gente vai com medo mesmo. Porque quando você olha para o medo e fala assim, não, tá tudo bem, eu sei que você está aí para me proteger, mas eu vou mesmo assim, o medo que era medonho, ele passa a ser. E conforme você vai fazendo as suas ações, você vai aumentando a sua autoconfiança, a sua autoestima. Exato. E também mudar, não adianta fazer uma afirmação no dia e passar o resto do dia reclamando, né? A lei da atração é aquilo, né? Os iguais se atraem. Então, o meu pensamento, o meu padrão de pensamento, ele tem que estar alinhado, coerente com a minha ação, Exatamente. É né? pensar, sentir e agir, né? Porque senão, né, eu penso uma coisa, mas eu passo o resto do dia reclamando com dor aqui, reclamando com dor ali. Eu brincava com aquelas frases assim, cheguei na idade do Condor, com dor aqui, com dor ali. Aí eu parei um dia e falei, o quê? Olha o que eu tô fazendo comigo. Exato. Repetindo, e a gente vai criando a nossa realidade, passa um dia, 2 meses, 3 anos, 4 anos, 5 anos, daqui a pouco você. Então a gente precisa cuidar do nosso da qualidade do nosso Eu pensei. pensamento, né? E o trabalho da Louise Hay foi esse, né, Lu? Ela foi copilando, ela atendia os aidéticos na época, né? Porque ela começou assim, ela foi assistir uma palestra, né? A palestra chamou atenção porque assim, o pensamento cria a sua realidade. E foi aí que ela começou a estudar, né? E ela atendia os aidéticos. Aí ela foi copilando não só o que ele trazia como dor física, mas também como uma dor emocional. O que ele estava passando naquele momento? O que ele acreditava que ele é, né? Quantas pessoas e mulheres principalmente, né, gente? Eu não sou boa o suficiente. Não, eu nasci assim, eu sou assim, aquela síndrome da Gabriela, né? Então, é muita coisa que a gente precisa parar, refletir e ressignificar isso.
Exato. E aí entra o autoconhecimento, né? A gente buscar leituras, palestras, cursos, né? Workshops, podcast. Toda vez que a gente começa a colocar um pensamento diferente na nossa cabeça e a gente vai vendo que na nossa realidade aqui também começa a ter pistas que a gente pode estar fazendo para mudar a nossa realidade, seja ela qual for. Então, que qualquer pensamento que você tenha de medo, de que não vai conseguir, mas se for um desejo sincero do seu coração que você queira, vá atrás, procure Ajuda. agir e ajuda, porque as coisas vão começar a acontecer, né? Muita gente faz transição de carreira aos 40, aos 50, quando a gente também tem gente que acaba sendo dispensado ou acaba querendo trocar de emprego aos 50, 40, 60 anos. Antigamente a gente tinha muito medo. Nossa, nessa idade não posso, nessa idade tem que manter nesse serviço, tem que aposentar. Não, hoje em dia a gente troca, a gente tem que procurar o que é melhor pra gente. O medo, igual a Inês falou, ele vai bater na nossa barriga, a gente vai sentir aquele friozinho na barriga, mas é ele querendo poupar a gente do novo. Mas se é um desejo do nosso coração, vá fazer uma faculdade, fazer um curso, começar uma atividade física diferente. Seu Maurício, a gente participa do grupo de leitura. Uhum. E a gente até tá lendo o livro Você Não Tem Valor. Então fala muito da rejeição, da frustração. O que a gente aprende, né, sobre a frustração, né? Que a gente não pode errar, né? Muitas vezes eu aprendi isso lá na escola. Eu era humilhada quando eu errava. A gente era humilhada na louça quando a gente errava. Então, você imagina uma criança na sala de 32 alunos sendo humilhada ali na frente. Você está motivando ela a persistir no aprendizado? Não, você está humilhando ela, né? E essas memórias ficam registradas na gente. Sim. Tem gente que se dá bem com isso, mas tem gente que fica traumatizada. E aí tem medo. Medo de enfrentar o novo, né? Medo de buscar ajuda. Né? Porque também a guerreira, por exemplo, a mulher guerreira, ela é controladora, ela acha que ninguém faz melhor que ela dá conta de tudo sozinha, porque ela viu isso também com as mulheres da família dela. Então a gente vai repetindo padrões. Exato. Mas quando a gente muda essa crença, a gente muda o comportamento. Exato. A gente vai precisar primeiro trazer para a consciência. Eu e a Elô, a gente fez um trabalho profundo, gente, mas é tão libertador o autoconhecimento, né? Você resgata seu poder, você não fica mais à mercê do outro, você não se coloca mais na vítima. Eu, por muitos anos, fui vítima, me coloquei de vítima. Sabe? Quando você se coloca na vítima, você quando tem essa consciência mesmo. E aí, nesse processo... Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Que bom, né? Ó, já é uma crença positiva essa, né? Só que nesse caminho do autoconhecimento, as resistências aparecem por causa desse medo, né? Exato. Então a gente tem consciência disso, que a resistência vai aparecer, mas quando você está disposto, você abre um leque de possibilidades, né? E vai buscar ajuda. Porque buscar ajuda também é um ato de autocuidado, de auto-amor, né, Luísa? Né, Lu? Sim. E olha que interessante que a Beatriz colocou. Ela colocou assim, realmente, conviver com pessoas que acreditam que sempre pode recomeçar, independente da idade, é muito inspirador. E se a gente parar para pensar nesse comentário da Beatriz, o tanto de pessoas ao nosso redor que está sempre recomeçando. Às vezes é um empreendedor ali do nosso bairro. A minha mãe começou a fazer musculação esse ano, academia, aos 66 anos. O meu pai, ele já fez curso técnico, 2 cursos técnicos, que ele era o mais velho da turma. Então é muito inspirador mesmo, Beatriz, a gente tá rodeado de pessoas que nos inspiram, que saibam que nunca é tarde para recomeçar. Seja o que for, uma academia, um curso, um canal no YouTube. Assim,
o nosso passado não define a gente, nem a nossa vida, Exato. né? A gente honra por tudo que passou, né? Foi dado pra gente aquilo que foi possível, que nossos pais também foram crianças, também tiveram as questões deles, imagina, né? Se pra gente já foi um pouco desafiador, imagina, foi rígido um pouco, imagina para os pais, avós, bisavós, mais ainda, né? Então a gente honra por tudo isso, mas a gente segue em frente. Só que eu só Exato. fui aprender isso, gente, quando eu fui buscar ajuda. Porque até então eu achava que a vida era assim mesmo, que eu tinha que ralar muito para ter tudo na vida. E não precisa ser assim. Aliás, não é no esforço. Depois que eu estudei um pouco das leis herméticas também do universo, eu vi que uma das leis que regem a órbita dos planetas, rege a natureza, rege tudo, que o Carvalho fala, é a lei do mínimo esforço, né? E aliás, quando tem esforço, tem resistência, é um sinal, né, que é o nosso GPS interno, que a nossa centelha divina está dando, que não é por aí, não precisa ser desse jeito. Só que a gente muitas vezes aprende a fazer tudo no braço, né? A gente precisa aprender a mudar aqui dentro também. Não é só Exato. primeiro é sentir, né, ser, né, e não fazer, né? Oi, Inês, seria legal a gente, você ler aquele trechinho agora da obra da Louise que fala dela, das idades, tudo que ela fez? Sim. Vocês conhecem a Louise Hay? Alguém já ouviu falar da Louise Hay? Vocês estão aí ainda. Tá vendo? A Beatriz colocou um comentário. Deixa eu ver. Na faculdade mesmo encontrei uma pessoa de mais de 50 anos em sua primeira graduação. No meu trabalho, conheci um moço de 40 a mais que havia se formado recentemente. Olha que bacana. É super bacana encontrar pessoas motivadas assim. Realmente, é inspirador É mesmo. inspirador, né? A Beatriz falou que já ouviu sobre Louise. A Louise Hay, ela foi a pioneira no autoconhecimento, né? Ela Foi. escreveu o best-seller Você Pode Curar Sua Vida, né? Então ela era palestrante, né? Ela cuidava, foi escritora, né? Então ela sempre estava voltada para isso. E a filosofia dela é o alto amor, né? É baseada no alto amor, na autoaceitação, na autoaprovação, que muitas vezes a gente fica buscando fora e não. Primeiro a Olha, gente tem que olhar pra gente, né? exato. Então eu vou falar aqui, ó, o que ela fala: nunca sou velho demais para aprender e crescer. Nunca cometa o erro de pensar que você é velho demais para algo. A minha própria vida só começou a ter sentido aos 40 e poucos anos, quando comecei a ensinar. Aos 50 anos, comecei minha editora em uma escala muito pequena. Aos 55, aventurei-me no mundo dos computadores, tendo aulas e superando o meu medo deles. Aos 60, comecei meu primeiro jardim e tornei-me uma ávida jardineira orgânica que cultiva sua própria comida. Aos 70, matriculei-me numa aula de arte infantil. Alguns anos mais tarde, me formei em uma aula de arte para adultos e comecei a vender meus quadros. Recentemente, decidi ampliar meus conhecimentos para áreas que me assustavam e me dediquei à dança de salão. Agora estou tendo várias aulas por semana e estou realizando meus sonhos de infância de aprender a dançar. Eu também fiz yoga e meu corpo está fazendo mudanças positivas. Adoro aprender coisas que nunca experimentei. Quem sabe o que farei no futuro? O que é que sei é que estarei fazendo minhas afirmações, expressando uma nova criatividade até o dia em que eu deixar este planeta. Isso, ela escreveu esse livro. Ela faleceu em 2017, né? 2017. Foi.
com 90 anos, né? 92. Foi. Aham. Olha, gente, que interessante, né? A trajetória da Louise. Cada década que ela foi tendo, ela foi fazendo alguma coisa diferente. Ela também dirigiu o próprio, escreveu e dirigiu o próprio filme dela, que recebe também o nome do livro, né? Você Pode Curar Sua Vida. Inclusive, ele está disponível no YouTube, então se vocês tiverem interesse, procurem lá pelo filme dela. É um filme maravilhoso também, de autoconhecimento, para a gente poder despertar para várias questões da nossa vida, né? E ela também, quando ela fez 80 anos, ela falou que ia ser a melhor década da vida dela. E foi a década também que ela arrumou um namorado, que ela fez várias coisas diferentes. Então, nunca é tarde para a gente fazer aquilo que a gente tem vontade, aquilo, colocar os nossos sonhos em ações. Então, basta mesmo a gente trabalhar os nossos pensamentos, né? Principalmente os negativos, que a gente falou aqui, que são conhecidos como as crenças. Então, esses pensamentos, eles travam a nossa vida. Não é por maldade, é só uma segurança que o corpo coloca, mas a gente precisa ir além, a gente precisa passar dessa barreira para a gente viver a nossa vida extraordinária aqui, fazer aquilo que a gente tem vontade, realizar nossos sonhos, fazer curso de um idioma, fazer uma faculdade, igual o pessoal falou aqui, abrir um canal no YouTube, criar um grupo de, sei lá, um grupo de corrida, um grupo de livros, e, enfim, a gente tem a possibilidade de fazer isso. E isso tudo a gente vai conseguir com um autoconhecimento, estudando aí neurociência, igual o Maurício falou também, que abre muito a nossa mente, né? A gente vai estudar sobre neuroplasticidade, ver que o nosso cérebro antigamente acreditava-se que a gente não conseguia aprender quando a gente estava mais velho, e hoje não. Nosso cérebro ele é plástico, ele aprende qualquer época, basta a gente se dedicar. É até um benefício, né? A gente aprender um idioma novo, aprender alguma coisa nova, né? Exato. Como que é perfeito, né? A gente só precisa usufruir do corpo, do cérebro, da mente. Então, realmente estudar, é ler, é desenvolver, praticar uma atividade física. E eu queria trazer também, eu não sei se vocês conhecem, 2 exemplos de brasileiras também que eu achei maravilhosas. Uma chama Cleusa Uenaka. Ela, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é uma curtinho. Ela é corredora e ela fez um propósito com ela de correr não sei quantos 1000 dias, 5 km. E toda vez que ela corria os 5 km diariamente, ela gravava um vídeo motivacional falando pra gente sair, pra gente levantar, pra gente cuidar da mente. E ela viralizou na internet recentemente. Então, eu achei muito bacana, porque ela começou a correr aos 73 anos. Caraca, olha só. Então, assim, olha que inspiração pra gente. E eu também vi a Mônica Boschetti também, que ela também já foi muito falada na internet. Ela tem um abdômen bem trincado. É uma senhora, eu não sei a idade dela hoje, mas ela tem um abdômen trincado. Aí eu fui pesquisar sobre ela. Ela entrou na academia com 54 anos de idade para poder fazer musculação para fortalecimento. E aí depois ela gostou tanto, ela era magra, mas ela não era definida. E ela definiu tanto que ficou com vários gominhos, assim. E depois ela se tornou fisiculturista. Então, assim, nunca é tarde, gente. Nunca. E, aliás, né, o que a gente aprendeu com a Louise Hay é que o momento presente, ele que é o momento da gente mudar. Exato. É agora. É agora. Né? Não é abrir mão do passado, né? Honrar por tudo que foi, que nos ajudou a chegar até aqui onde a gente está, mas a gente pode sim fazer diferente. E muitas vezes a gente vai encontrar barreiras, sim, né? E às vezes você pode ser o primeiro da sua família a fazer isso. Exato. Então, sim, vai ter gente que não vai apoiar, mas você precisa da sua força, da sua coragem, de você mesmo, de mais ninguém. E se juntar a pessoas que acreditam também nisso, sabe? Sim. Você também vai ser uma inspiração para sua família.
Exato. E assim, Inês, tem um grupo de corridas aqui na minha cidade que a dona do grupo, assim, vamos dizer, ela começou sozinha na época da pandemia. Ela começou a juntar com outra mulher, hoje já é um grupo grande, acho que tem mais de 200 mulheres que correm aqui. Então, olha como que é interessante isso que você falou, é começar e depois você passa a levar a pessoa junto com você, porque as pessoas começam a ver o seu crescimento, que isso é bom, você serve de inspiração. Essa foi uma palavra muito usada aqui na nossa live, inspiração. É. Né? E a gente muda, né, também a história da nossa família. Você Muda. pode ser que seja o primeiro, entendeu? Para as futuras Tá. gerações também. Exatamente. Perfeito. Então, tem vamos para o exercício final, Inês? Você quer complementar alguma coisa? Não, alguém quer fazer alguma pergunta? Não ficou claro? Não sei se todo mundo Alguém tá quer aí. falar alguma coisa? A Mônica de cabelo branco. A Mônica tem cabelo branco. A moça A tem as Mônica eu não duas. conheço, eu só conheço a outra, a dona A Cleusa. Cleusa. Uhum. Vocês jogam lá na internet. Foram dois nomes de brasileiras que mudaram pós 50 anos aí e estão banjando saúde e incentivando muita gente. Então o exercício eu já falei, né? Da gente pegar, tirar um tempinho, né? Traz para Uhum. sua. Escreva no papel, né? Tudo que você aprendeu sobre envelhecer, né? O que você pensa hoje. Ai, a Bia falou que já estou travando bastante aí. Acho que é o sinal. E, Deve estar que aumentou a chuva também. o seu Maurício também tinha falado, não sei se eu vou conseguir entrar, por causa que está muito instável a internet aqui. Não tem É, problema. Então, a primeira coisa é isso. Né? E aí, Lu vai passar agora umas afirmações como é, sugestão para vocês fazerem. sim. E antes de fazer as afirmações, eu queria fazer aquele exercício que assim, ó, não importa a idade que você tá hoje, para pensar. Daqui 5 anos, como que você gostaria de 5 anos? A gente está em 2026. Vamos por lá 2030, 2031. Como que você gostaria de estar daqui 5 anos? Qual é a sua mentalidade? Qual é o seu pensamento? Qual é o seu no seu trabalho, no seu relacionamento? Corpo, né? O corpo. O que você gostaria de estar fazendo, com quem você gostaria de estar tudo, trabalhando com alguma coisa. Exato, com amigos, viajando, fazendo algum curso, terminando já algum curso, porque daqui 5 anos é muito tempo, né? Só que aí você tem que pensar que o seu pensamento e a sua ação diária, que não precisa ser muita coisa, você vai colocando uma ação todo dia, porque né, vai virando um hábito, tem que estar coerentes. Exato. Então é isso, gente. É igual a gente. O pessoal tá reclamando da chuva, mas tá dando para assistir. Ai, que bom. Chuva abençoada, né, gente? Tava precisando. Se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, ficou alguma dúvida. E só para complementar o que a Inês falou, é isso mesmo. Pensamento positivo não é pensamento mágico, né? Então a gente fala muito de afirmações, eu e a Inês, porque o método da Luísa, a gente trabalha muito a frase positiva, porque a frase positiva ela vai reprogramar a nossa mente para aquilo que a gente deseja. Mas a gente precisa do quê? De ação. Então coloque no papel daqui 5 anos como que você quer estar em todas as áreas da sua vida e quais as ações que você vai fazer para chegar lá também. Você vai se matricular no curso, vai ver o valor, vai matricular-se numa aula de dança, vai lá ver quanto tá, quais são os dias da semana. Tem essas ações, porque essas ações são necessárias para mudança. Sem ação nada acontece. Porque o padrão de pensamento também, gente, ele acaba trazendo doenças para nossa vida. Quando a gente Sim. não olha para isso, o corpo começa a dar sinais. Só que normalmente a gente vai lá e toma um remedinho. Por que muita pessoa vai ao médico e não se cura, né? Porque não olha para a causa.
O médico, é importante a gente ir ao médico, fazer check-up, é importante, mas o médico ele vai tratar do sintoma. Da causa, é uma causa emocional. Foi isso o trabalho da Louise Hay. Ela concluiu que todos os padrões mentais levavam a um órgão específico, né? E ela teve um câncer também, gente. E ela se curou do câncer sem fazer cirurgia, porque ela falou assim: se eu fizer a cirurgia e não descobrir o que me causou o câncer, eu vou poder desenvolver ele em outro lugar. Uhum. Então ela conseguiu fazer esse trabalho, passa pelo perdão, são várias ferramentas de autoconhecimento que a gente usa para isso. Exato. E a gente precisa de ajuda, porque eu precisei de ajuda, sozinha a gente não faz nada. Não, a gente tem que ter alguém mesmo com ferramentas, com técnicas, para que a gente possa ser conduzido da melhor maneira. Daqui 5 anos eu gostaria de voltar a andar e a escrever à mão normalmente. O AVC me deixou com mobilidade reduzida. Sempre gostei de papel e caneta. Ah, vai conseguir, sim. Com certeza. Né? Já começa a se visualizar. O cérebro ele faz reconexões, né? Exato. E assim, a Beatriz escreveu em cima do comentário do Maurício sobre o filme do Michael Jackson. Eu assisti essa semana. Nossa, que filme fantástico, né? Ele falou sobre as afirmações, o tanto que ele fazia lá, cheio de post-it, não era escritório, né? Onde que ele lá escrevia as músicas e as afirmações que ele fazia na frente do espelho: eu sou bonito, se reafirmando, autoafirmando para trabalhar o quê? A visualização. Então aí já trabalhou a autoestima, a autoconfiança, a autoimagem, a visualização. Um exercício maravilhoso, Maurício, para você fazer é a visualização. Fecha seus olhos, faz uma respiração bem profunda e começa a se imaginar a você escrevendo aí uma carta para alguém. Todas as células do seu corpo ali, elas se regenerando. E você mandando muito amor, porque é o amor que vai curar. Então... Exatamente. O Joe Dispenza, ele sabe a história dele? Sei, eu adoro. Ele sofreu um acidente. Foi. Ele fazia aquele decathlon, não, triatlon. Ele era esportista. Ele fazia era nadar, correr e andar de bicicleta. Quando ele estava no andar de bicicleta, ele foi atropelado por uma caminhonete que jogou ele do outro lado. E o médico falou para ele assim: você nunca mais, a gente vai fazer a cirurgia, mas você nunca vai mais andar. Ele falou: eu não aceito isso. Eu não aceito. E aí ele procurou várias alternativas, né? Mas ele trabalhava muito, seu Maurício, a visualização. Uhum. A Louise Hay também. Ela imaginava uma água limpando todo o corpo dela e levando embora. Então, você quando pode ela estava com câncer, né? Ele ficava mais de 4 horas visualizando cada vértebra dele sendo reestruturada. Uhum. E depois de 9 meses, ele já estava trabalhando. Exato. Então, gente, para perceber nisso que a Inês falou. O tanto que a nossa mente é poderosa. A gente pode se curar de tudo que a gente quiser. A gente precisa ter essa fé inabalável, ter essa conexão o tempo todo, acreditar na gente, acreditar que a gente pode, que o nosso corpo se regenera. Se precisar perdoar, perdoa alguém, a si mesmo também, que muitas vezes a gente também guarda, né, essa culpa, esse ódio contra a gente. Então é importante pôr para fora e focar nas coisas boas. Seu Maurício, o senhor é de qual cidade? Eu não lembro. Não sei, aí. Acho que ele não tá aí ainda. A internet dele tava ruim. Então, é esse exercício, né? A Silvia falou também que ela quer estar bem consolidada com os sabonetes artesanais que ela tá fazendo. É isso aí, ó. Pensar positivo, gente. Daqui 5 anos. Vendendo muitos sabonetes, a gente muitas mentorias. Seu Maurício está com 68 anos,
andando, escrevendo. É só a gente projetar, gente. E louco, né? Se tiver que fazer algum E a tratamento também. cura está sempre dentro da gente. Exato. Nós somos muito poderosos, né? Somos. Nossa, que live maravilhosa. O pessoal comentou bastante, falou, participou. Que maravilha. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, ficou claro? Deu para. O que vocês estão levando nessa live de hoje? Qual foi o. O que a gente contribuiu aí com vocês? Enquanto o pessoal vai escrevendo aqui, Inês, eu vou falar as duas afirmações que nós preparamos hoje, então. Tá. Ó, a primeira afirmação é: eu aceito cada fase com amor. Eu aceito cada fase com amor. Essa é uma afirmação maravilhosa, que independente da idade que você tem, foca na amorosidade. Aí a Beatriz escreveu: daqui 5 anos eu quero estar estável na minha profissão, viajando o mundo e levando a minha mãe para conhecer outros países. Aí sim, Beatriz, que delícia! Já aconteceu, já é. E a segunda frase que a gente preparou é: o meu melhor momento é agora. O meu melhor momento é agora. Lembra que a gente falou que a Louise Hay traz esse ensinamento? Que o nosso poder está onde? No momento presente, é agora. Então, se teve uma ideia, se teve um pensamento, coloque em prática. Coloque em prática, coloque em prática. Esse deu certo, não deu, tenta o outro e tenta o outro. E uma hora vai dar. A gente não pode desistir. E a gente precisa acreditar também. Isso aí. A minha vida sempre muda na direção certa. Está tudo bem no meu mundo. Eu sempre sou guiada e protegida. A vida me ama e me protege. Vocês podem criar afirmações de vocês, né? Então não pode tipo assim, eu não quero ficar doente. Não. Eu sou saudável. Sempre pro positivo. Saúde é um direito divino. Né? Tem que sempre a afirmação estar no tempo presente e ter uma conexão positiva, uma Conexão. Não, uma. Ixi, fugiu a palavra aqui, uma Congruência. Uma coisa assim. Sentimento. Tem que estar no tempo presente e ser uma conotação positiva. Sim. Né? Isso aí. Isso, vocês podem criar bem agora, as de eu aceito cada fase com muito amor. Isso aí. Silvia pegou, já escreveu, já passou para todo mundo. Acorda de manhã, já faz afirmações de frente para o espelho, se conectando com o seu olhar, né? Exato. Bom, gente, é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, estamos aqui à disposição. Por ter aceitado esse convite, de ter disponibilizado seu tempo. Isso. É sempre afirmar aquilo que você quer no futuro, como se você já estivesse vivendo isso no presente. Exatamente. Obrigada, Inês. Foi muito bom ter você. Agradeço. E você ter compartilhado esse conhecimento. Todas as pessoas que estiveram presentes aqui, que disponibilizaram o tempinho, aprender. Foi muito bom. Foi uma live muito amorosa, que vocês conversaram bastante, interagiram bastante aqui com a gente. Foi muito bom. Eu também bastante experiência, contribuíram também para a nossa expansão, da nossa consciência, porque a gente está aqui para isso, para aprender o amor incondicional, primeiro com a gente, né? E para expandir a nossa consciência e também deixar o nosso legado aqui também, né? Então, cada um de nós temos talentos únicos, somos únicos, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito importante aqui pra gente. Acho que a live vai ficar gravada, né, Elô? Vai. Se quiserem também reassistir para anotar alguma coisa, fiquem à vontade. Obrigada, seu Maurício. Muito obrigada. Fiquei super feliz com a sua presença, viu? Ele sempre contribui muito com os ensinamentos do senhor.
Muito Sim, obrigada a mesmo. tudo. Gente, muito obrigada a todos mesmo. Um beijo, uma boa noite. Boa noite, viu? Oi, Fiquem com Deus. Tchau. tchau.